Olá, uma ótima tarde a você. Começa agora mais uma edição do Agricultura BR. Agricultura BR que você acompanha em todo o Brasil pelas parabólicas, também pelas TVs por assinatura, destaque para a TV Claro e também NET no canal 190. Acompanha pelo YouTube, pelo Facebook e Mato Grosso do Sul com sinal aberto com Agricultura BR a partir de agora pela TV Imaculada Conceição. Sejam todos bem-vindos. E olha, na edição de hoje do programa você vai ver informações importantes sobre carne, sobre exportação, como é que foi o mês de outubro. Você vai ter também uma entrevista exclusiva com o Maurício Nogueira, da Atenagro, ele também que é o organizador, é o diretor do Rally da Pecuária, que vai falar sobre pecuária brasileira, sobre a alta para a arroba do boi, sobre as suas perspectivas e como que o mercado tem se comportado. Você vai ter também informações sobre o milho. O milho hoje é um grande destaque aqui na Agricultura BR. Já tem uns 4 meses, 5 meses que nós temos dito por aqui que os estoques brasileiros de passagem seriam muito mais baixos e eles cada vez mais vão se confirmando, ainda que os órgãos oficiais ainda não confirmem. Mas as exportações brasileiras de milho já totalizaram pouco mais de 41 milhões de toneladas e você vai entender por que esse ponto de vista, que os estoques de passagem são muito baixos e vão realmente trazer impactos para o primeiro semestre do próximo ano, são cada vez mais evidentes. Tem muita informação para você, tem destaque para feijão, para carnes, para soja e muito mais a partir de agora. E olha, vou começar o programa falando sobre como que foram as exportações brasileiras de carne bovina. De acordo com os dados da Secretaria de Comércio Exterior, ligado ao Ministério da Economia, o mês de outubro teve um registro que uma forte elevação comparado a outubro do último ano, com uma ligeira redução frente ao recorde que teve um mês antes. Outubro com novembro, novembro teve um registro aí de 155 mil toneladas de carne bovina exportadas, enquanto que em outubro foram 170 mil. Então, o recorde foi realmente em outubro, mas, de qualquer maneira, uma forte elevação considerando o período sazonal. Vamos aos números, então, os destaques em relação ao embarque de carne bovina. Em novembro, agora no último mês, teve um embarque de 155.600 toneladas. Outubro deste ano, 170.500, enquanto que novembro do ano passado, 130.500 toneladas. Fica muito claro aqui uma alta de 25.100 toneladas frente ao ano passado, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, 19,23% de alta, porém uma queda de 8,74% quando comparado com o que aconteceu em outubro de 2019. O faturamento com esses embarques de carne bovina para a indústria frigorífica exportadora atingiu em dólares 155 milhões e 800 mil dólares. Esse é um número muito interessante porque ele é forte em dólar e aí eu gostaria que você está em casa, a gente não vai trazer esses números em reais, mas quando se fala em reais, você começa a enxergar realmente um faturamento extremamente elevado. Você tem que olhar também pelas metas diárias, o que aconteceu diariamente para as indústrias, mas com o dólar forte, esse faturamento em reais, ele foi extremamente elevado. A indústria frigorífica pode-se dizer que nunca faturou tanto quanto neste último mês de outubro e novembro. Vamos ver então como é que ficaram os números agora no comparativo. 755 milhões e 800 mil dólares de faturamento em novembro. Em outubro, 762 milhões e 700 mil dólares. Novembro do ano passado, 521 milhões e 100 mil dólares. Agora, por que isso acontece? Já que o volume, como você viu, ficou 8,75% mais baixo do que outubro. A questão fica por conta do valor da tonelada da carne. O valor da tonelada da carne bovina exportada pelo Brasil em novembro foi de 4.857 dólares e 30 centes em média, contra um valor menor no mês de outubro e, claro, quando você compara com novembro do ano passado. Se nós olharmos aqui os valores, ficou aí 400 dólares mais cara a carne bovina, a tonelada vendida, se aproximando de 5 mil dólares no valor médio, quando compara novembro com outubro, e ficou mais de 1.000 dólares mais alto, valor mais alto, quando comparado com novembro do ano passado, se aproximando bem rapidamente da marca de 5 mil dólares por tonelada da carne bovina embarcada.
E o assunto por aqui agora é falar a respeito de carne bovina, falar do mercado da pecuária de corte brasileira e esse momento muito interessante que tem sido visto para a cadeia produtiva em relação às exportações. Ele foi aberto principalmente depois que a China começou a demandar muito mais carnes, importar muito mais carnes, e o Brasil tem conseguido colocar maior quantidade de produtos no mercado. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora com Maurício Nogueira, pela internet, ele que é da Atenagro e também é o responsável pelo Rally da Pecuária. Maurício Nogueira, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no canal do Boi. Bom, e a questão que nós vamos colocar primeiro é uma avaliação sua desse momento da pecuária de corte brasileira, como é que ela tem sido vista depois dessa demanda maior pelos chineses. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Sempre um prazer estar aí com vocês. Bom, o cenário de 2019, a gente já vinha trabalhando desde o começo do ano, que a gente teria uma demanda maior do que a oferta, né? Então, teria um cenário de preços favoráveis. A gente acreditava na exportação mais ou menos no nível que ela vai fechar o ano. A gente, na verdade, até acreditava num volume um pouquinho maior exportado ao longo do ano para todos os países, o que acarretaria uma queda no consumo interno pelo preço mais alto e por falta de disponibilidade, né? O que aconteceu com o mercado é que a gente teve uma concentração de toda uma euforia, uma expectativa muito grande a partir de outubro. Então, se você olhar, em setembro caiu as exportações, né? Até teve uma frustração de expectativa. Durante o mês de setembro, a China habilitou 17 plantas, então a gente tinha 15 plantas exportadas, né? Ela habilitou mais 17, nós fomos para 32 e depois habilitou mais 5, então temos 37 plantas exportando com previsão até de habilitar mais. Esses frigoríficos, né, para atender uma demanda, uma expectativa muito grande, saíram competindo no mercado por um animal específico, que é um animal ali na faixa de até 30 meses, e isso gerou um aumento muito forte nos preços do mercado, né? Então, a gente tem os fundamentos dentro do que já era previsto e uma expectativa muito grande elevando os preços aí para patamares que nem as mais otimistas das projeções previram para esse ano, né? Então, nós estamos trabalhando aí em faixa de preço bem melhor do que a gente estimava nos melhores cenários. Maurício, toda vez que nós falamos de preço, eu sempre penso da seguinte maneira e falo com meus colegas aqui no canal do Boi. É importante o produtor rural ele saber, né, quanto que ele está gastando, né, quanto que é o custo de produção por arroba e por quanto que ele vai vender, que é a margem que é o fator principal. Neste momento que nós temos arroba com valores não esperados ou não vistos até então, pecuarista tem conseguido aproveitar, tem um grande número de pecuaristas aproveitando essa situação, porque nós estamos saindo de entre safra. Então, a nossa disposição de animais também é baixa. Está certo esse pensamento, Maurício? Tá certo, Fabiano. Inclusive, é por isso que a arroba sobe, né? Então, quando a gente tem um cenário desse, a gente precisa entender uma coisa. Quem está usufruindo desse cenário? Quem tem boi para vender, quem tem bezerro para vender, quem tem garrote para vender, quem tem animais para vender nesse momento. Geralmente, os preços sobem porque a oferta é baixa. Então, é uma combinação de fatores, oferta e demanda. Nesse caso, né, o que aconteceu em outubro tem o timing também, né? Quem estava pronto naquele período, né, ou até agora, né? Vem de outubro, novembro e começo de dezembro também está dessa forma. Então, quem tem boi para vender é quem vai usufruir disso. Então, volta num raciocínio que você falou. O que é importante para o pecuarista? Ele tem uma dimensão do sistema de produção dele, planejar muito bem os custos, né, e ter um projeto, né? Ele tem que ter boi para vender sempre. Então, se o preço está ruim, se o preço está bom, ele tem que estar no mercado. E isso você só consegue administrando muito bem a propriedade, fazendo um planejamento, executando esse plano, né? Então, seja preço ruim ou seja preço bom, quem sai melhor sempre é aquele pecuarista preparado para as duas situações. Nesse momento, infelizmente, muita gente está vendo um preço nessa altura e não vai usufruir porque não tem o que vender. Tá certo, Maurício. Bom, é impossível
né, ter rentabilidade se não estiver produzindo. Maurício, agora vamos fazer aqui um exercício, né? Nós estamos a China, nesse momento, com essa demanda muito forte por carnes. O mercado chinês tem uma demanda muito elevada. O governo da China tenta, provavelmente, acalmar os ânimos internos. Imagino que isso deve estar acontecendo lá. Nessa última madrugada, nós tivemos o governo da China informando que no Ano Novo Lunar Chinês, né, que acontece lá no final de janeiro, já vai estar restabelecido o fornecimento de carne suína e que eles esperam, né, regularizar a situação toda no ano de 2020. Será que isso é possível depois de uma situação como essa, com o rebanho de suínos na China, ou realmente é uma maneira de acalmar a população, Maurício, no seu entendimento? Eu acredito que não, Fabiano, não é possível, né? Para 2020, e entre os analistas, eu sou daqueles que acredita numa recuperação muito rápida da China. Então, tem muita gente acreditando que a recuperação vai ser mais lenta, eu estou entre aqueles que acreditam que a recuperação vai ser rápida, né? Por que eu acredito nisso? Porque eu acredito que a parcela de suínos, a grande parcela de suínos abatidos são aqueles de indicadores produtivos mais baixos. Eu acredito que a suinocultura mudou de mão e a gente vai ter uma suinocultura muito mais desenvolvida, muito mais eficiente na China. Mesmo assim, é impossível prever uma recuperação, dado o grau de estrago que a peste suína fez. E lembra que não acabou ainda o problema, não está sob controle ainda, né? É impossível você prever que essa recuperação ocorra em 2, 3 anos. Provavelmente nós vamos falar aí de 3 a 5 anos, mais para 5 até do que para 3, e ainda nós temos que ir avaliando. Se o problema não parar, né, nós vamos ter que recalcular isso aí. Então, duvido que eles tenham condição de resolver o problema de abastecimento no curto prazo. O que vai acontecer, Fabiano, e a gente tem que considerar isso nas análises, é que eles estão puxando carne de todo lado do mundo, né? Do Brasil, de outros países, estão puxando carne suína, carne bovina, carne de frango, peixes, tudo que eles puderem estão colocando para dentro, justamente para atender uma demanda da virada de ano chinês. Então, logo depois que passar esse período, provavelmente as compras da China vão se reduzir um pouco e vai dar essa sensação de abastecimento. Também não deixa de ser uma forma de pressionar os mercados. Então, o chinês sabe trabalhar muito bem essas informações e eles fazem isso com muita competência. É um comerciante milenar, né? Maurício, falando aqui da pecuária brasileira, nós temos ali uma situação que é uma abertura, uma janela muito boa de oportunidade de negócios. Muita gente diz que os valores internos para a arroba do boi, se eles recuarem, vão recuar muito pouco. Quero saber seu entendimento sobre isso. Mas um aspecto importante, principalmente na pecuária de corte, aquilo que se precisa para produzir também subiu de preço internamente. O boi magro subiu de preço, o milho já vinha numa alta, né? O milho nós não tivemos, o milho é um produto muito bom para exportar, né? Quem tem milho, vende milho, né? É uma situação que nós temos aqui no Brasil. Como é que você enxerga esse cenário agora para o começo de 2020 em relação aos custos de produção da pecuária brasileira? Eu sei que o rally vai andar pelo Brasil, mas como que você enxerga esses custos da pecuária brasileira? Serão mais altos mesmo? Bom, Fabiano, primeiro, eu acredito sim que os preços tenham mudado de patamar. A gente já desenhava um ano muito bom para 2020, para 2021 também. A gente acha que os preços vão estar em alta. Provavelmente isso se estende para outros anos, dada a conjuntura. Se não acontecer nada interno aí, fora de análise de fundamentos de oferta e demanda, a gente tem 3 anos bons no mínimo pela frente, né? Acredito que essa alta que aconteceu agora tenha jogado sim o patamar de preço para cima do que a gente esperava, então nós vamos, mesmo que os preços recuem, vão recuar para preços mais altos do que a gente estava trabalhando, né? Claro que são cenários, isso muda de acordo com a economia, né? Com relação a custos, com certeza nós vamos trabalhar com custos mais altos, nós estamos falando um dólar bem acima do que a gente esperava, outros mercados que também se movimentam, então tem um risco aí do atraso da segunda safra de milho, então nós vamos trabalhar com custos mais altos lá na frente. Agora, precisa lembrar uma coisa, Fabiano, o mercado de commodity, ele funciona dessa forma, toda vez que as margens se espremem, que é o que a gente vem vendo aí na pecuária ao longo dos últimos anos,
a gente melhora a nossa eficiência produtiva. Os produtores da ponta saem na frente e começam a ofertar dentro daquelas condições. O mercado tende a se ajustar aos melhores, aos mais eficientes. Então, não adianta a gente esperar que os preços voltem a corrigir custos de produção. O que acontece é que a produção compensa essa queda na margem. A gente aumenta a escala e, consequentemente, ao longo dos anos, a gente diminui preço. Eu estou falando em perspectiva histórica. Nós estamos, de novo, falando aí em 3 anos bons, no mínimo, né? Mas no longo prazo a gente pode esperar aí uma expectativa de preços reais em queda, que é o que vem ocorrendo aí ao longo das últimas décadas. Maurício, para encerrar, o que você diria para o pecuarista brasileiro em relação a quem vai conseguir se sair melhor neste momento, nessa janela aberta pela China, né, e que abriu possibilidades para a indústria, abriu possibilidades para o pecuarista e também para os fornecedores de insumo. Quem consegue aproveitar melhor este momento, Maurício? Bom, de novo, né, Fabiano, eu acho que vale reforçar sim, né, quem vai aproveitar esse momento é quem tem boi para vender, animais para vender em geral. Quem tem esses animais para vender em geral tomou essa decisão quando o cenário não era favorável. Então, quem vai ganhar sempre com a produção de qualquer negócio, qualquer commodity, é quem segue um plano com competência, com administração, né? Então, nesse momento, a gente está vendo muita gente analisando o comportamento de mercado com o fígado e não com a cabeça. Então, o mercado é assim porque tem que ser, porque vai ser para sempre. Precisa ter cuidado com isso. A gente tem que analisar com critérios técnicos, com critérios embasados, né? Então, o produtor que usa a informação a favor dele, da fazenda dele, e toma decisões acertadas dentro do negócio que ele se propôs a fazer, é quem vai colher os melhores resultados, seja no momento de alta, né, que é o que nós estamos vivendo, seja no momento de baixa, é aquele também que vai aguentar por mais tempo, né, sem entrar num desconforto financeiro. Então, é um momento para o produtor raciocinar, para o produtor refletir e lembrar que plano e execução é fundamental para você ganhar dinheiro nesses momentos, né, para você trazer rentabilidade para dentro da propriedade. Tá certo, Maurício. Eu agradeço a sua participação aqui conosco no Canal do Boi. Muito obrigado, Fabiano. É sempre um prazer estar aí com vocês. Tá certo. Conversei com o Maurício Nogueira, falou sobre mercado e você acompanha todas as informações aí durante a nossa programação. Lembrando que você acompanha as análises, entrevistas aqui que você acompanha no Agricultura BR. Logo após acabar o programa, você já encontra no YouTube, no Facebook e também no portal do sba1.com. E olha, o assunto agora, como você viu na vinheta, é soja. E olha, na última semana eu trazia alguns números importantes de Datagro, também da Agroconsult, que estavam estimando a safra brasileira. Datagro apostou mais otimista, 126 milhões de toneladas, a Agroconsult em 123 milhões de toneladas de produção de soja. Nós vamos ter agora, nesta semana, Conab trazendo novos números e nós vamos falar agora sobre estimativa de produção de soja. Vou conversar com Walter Pulga Júnior, está conosco aqui, ele está lá em São Paulo, nos nossos estúdios. São Paulo está com a temperatura mais baixa, a elegância do Pulga mostra isso um pouco, né? São Paulo teve 15 graus semana passada, essa semana de novo, durante a noite, a madrugada. Mas, Pulga, falando de soja, quais são as últimas estimativas para a produção brasileira? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, a última estimativa foi divulgada pela agência de notícias Reuters, que ouviu 16 fontes de informação e apurou, estimou pelo menos, que a safra de soja 2019-2020, em fase final de plantio agora, deve atingir um recorde de 122 milhões e 700 mil toneladas. É, de certo modo, diante de algumas consultorias, até que uma estimativa conservadora. Mas ela aponta, nesse levantamento, a agência Reuters, que haverá um crescimento de 6,7% ante a projeção para a temporada anterior,
há uma melhora no clima, segundo apurou a agência Reuters, que mantém as perspectivas gerais para o país, apesar de algumas preocupações na região do Mato Piba, né? Bom, a colheita no Brasil deverá consolidar o país como o maior produtor mundial de soja, à frente mesmo dos Estados Unidos. Aliás, o que já está ocorrendo, né? A área vai crescer 2,5%, ou seja, teremos uma área plantada de 36 milhões e 800 mil hectares, quase 37 milhões de hectares. Agora, a produtividade é melhor do que a esperada. Depois da quebra de safra em alguns estados, em 2018 e 2019, a agência Reuters, eu tenho anotado aqui, espera que essa produtividade garanta um aumento de produção na área projetada para o Brasil, que tem sido há algum tempo esse maior exportador de soja e vai consolidando essa posição, mesmo com indicações de produzir menos de 123 milhões de toneladas. Agora, você lembrou muito bem, a Conab no dia 10, né, apresenta a sua perspectiva para a safra, embora seja necessário aguardar ainda a tabulação completa das informações. Segundo dirigentes da Conab, o que se tem visto é uma visão positiva para esta safra. Bom, a Conab estima aproximadamente já 121 milhões de toneladas, mas está monitorando o que ocorre nas áreas de plantio, a movimentação dos produtores e, a princípio, com 60 técnicos pesquisando, vai enviar, né, todos os veículos de imprensa no dia 10 a sua interpretação. O plantio segue atrasado em algumas regiões, viu, Fabiano? É o caso de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, também no Mato Grosso do Sul e Goiás. Com esse quadro, o alerta sobre as condições climáticas ainda permanece aceso. É o que indicam aí as pesquisas feitas pela Reuters. Até a última quinta-feira, o Brasil já tinha plantado 87% da área projetada, segundo a agência Reuters. No mesmo período anterior, um ano atrás, estava com 93% plantado. Portanto, mas está em média, está em linha com a média dos últimos 5 anos. Portanto, nada indiferente, segundo anunciou a AG Rural, que é uma consultoria lá de Curitiba. Bom, há preocupações com Tocantins, Piauí, Bahia e Maranhão, lá em cima, o Mato Piba, mas a princípio nós vamos ter mais um recorde na produção de soja. Pelo menos já garantido aí 122 milhões de toneladas. Há estimativas melhores, você citou, né, maiores, mas a princípio, bom senso vale, vamos esperar acima de 122 milhões de toneladas. É com você. Tá certo, Walter Puga, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Daqui a pouco ele volta com mais informações aqui no programa. Mas seguimos falando de soja, nós trouxemos os números em relação às exportações de carne bovina. As exportações de soja seguem muito bem, ficaram no mês de novembro de 2019 acima dos números registrados em novembro de 2018, pouco mais de 5 milhões e 400 mil toneladas embarcadas. Mas o assunto agora é comercialização da oleaginosa. E eu vou trazer os números do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, que trouxe novos dados em relação à soja mato-grossense. Por lá, pode-se considerar concluso o fator de plantio, mas o elemento que fica é sempre da comercialização. Como é que o produtor mato-grossense tem aproveitado as janelas de negociação que nós temos no Brasil, que estamos tendo ainda no Brasil? Veja só os dados em relação, primeiro, à safra 2018-2019. Tá lá chegando a 98,7% agora até o mês de novembro. Quando comparado ao que acontecia no mesmo mês, na safra 17-18, você vê aqui uma aceleração de 1,4 ponto percentual, já que na 17-18 chegava a 97,3%, são os dados que nós trazemos aqui em relação à safra passada, 18-19. Mas é a safra 2019-2020 que tem chamado a atenção. Os produtores têm aproveitado para conseguir negociar seu produto em situações melhores. O câmbio, o dólar mais forte aqui no Brasil, favorece e muito as exportações e a comercialização. Então, a aceleração frente agora, no fechamento do mês de novembro, da campanha 19-20 com a 18-19 no mesmo período, traz uma aceleração aí de 8 pontos percentuais, é o que eu mostro agora
agora no Agricultura BR. Nós temos aqui a campanha 19-20 chegando a 43,8%, enquanto que a 18-19, na mesma época, estava em 35,7%, aqui 8,1 ponto percentual mais rápida do que estava na campanha passada. Portanto, realmente o produtor tem conseguido, lá no Mato Grosso, aproveitar a janela de bons negócios e tem travado e conseguido comercializar melhor a soja. O assunto agora é soja no cenário internacional. Depois de ter caído cerca de 1% nesta última segunda-feira, soja em Chicago tem alguma recuperação agora, mas uma recuperação bem pequena, ficando aí praticamente na estabilidade. Mas em campo positivo, soja em Chicago, posição de janeiro vem a $8,71 mais 6 por bushel, março $8,86 mais 2, maio $9,01 mais 4 e julho $9,14 mais 6 por bushel. Não há novidade nenhuma no mercado de soja norte-americano ou qualquer conversa entre Estados Unidos e China, cada vez menos crentes de algum tipo de acordo comercial entre China e Estados Unidos que venha agradar os norte-americanos, já que fica cada vez mais claro, como a gente já disse há vários meses aqui na Agricultura BR, a China não parece disposta, ou o governo chinês não parece disposto a ser escada eleitoral para Donald Trump. Donald Trump, aliás, que vai enfrentando algo que ele está classificando como situação eleitoreira de oportunidade pelos democratas, e não deixa de ser, já que a possibilidade dele sofrer um impeachment é muito pequena, mas é algo que vai arranhando um pouco mais a sua imagem no cenário interno dos Estados Unidos. Um outro fator que nós estamos tratando desde ontem é em relação aos Estados Unidos levantarem barreiras comerciais, elevarem a tributação sobre alumínio, sobre aço brasileiro e também da Argentina. E para justificar tal coisa, Donald Trump usou uma retórica interessante, né? Está construindo uma retórica de que o Brasil desvaloriza a sua moeda de maneira artificial. Como eu disse ontem, para afirmar tal coisa só mostra que Trump ou está usando o argumento para conseguir melhorar alguma situação interna nos Estados Unidos ou realmente não entende nada de Brasil. Mas vamos dar uma olhada como é que vem o dólar agora. Nós temos dólar com queda de 0,47%, R$ 4,19 mais 4 é o que nós temos para a moeda norte-americana agora, trazendo aqui em destaque no Agricultura BR. O Pulga vai comentar um pouco a respeito desse dólar, né? Tem esforços internos no Brasil para dar uma segurada na moeda norte-americana. Donald Trump mantém aquela construção de retórica dele, Walter Pulga, né? Que, como eu estava dizendo, né? Para dizer isso é porque está querendo agradar algum setor interno dos Estados Unidos ou porque realmente não conhece nada de Brasil, né? Tem um esforço interno muito grande para segurar essa moeda americana aqui no mercado interno, né? No mercado brasileiro, mas o fato é que o estrago já aconteceu, né? As tributações já foram impostas pelos norte-americanos. Pois é, isso repercutiu mal não só no Brasil e não deixou só em situação, vamos dizer, constrangedora o governo brasileiro, mas também outros países, operadores de mercado de outros países não viram com bons olhos esse apetite, vamos dizer assim, de Donald Trump por tarifar. Na verdade, ele tentou ajudar, de certo modo, a indústria do aço lá nos Estados Unidos, as ações subiram ontem, e de outro lado sinalizar para produtor rural norte-americano que o dólar forte frente ao real é que favorece as exportações brasileiras de produtos agrícolas. Com isso, ele sinaliza para o eleitor, né, o agricultor, o produtor rural norte-americano, que ele está defendendo os interesses dele ao tomar essa atitude. O fato é que agora há pouco ele disse mais uma vez outra informação que cai no mercado como uma bomba, que o acordo com a China pode esperar até as eleições norte-americanas em novembro do ano que vem. Resumindo, ele já adiou
a assinatura de um acordo mais amplo com os chineses e, no máximo, deve conseguir agora, no final do ano, obter um acordo fase 1 bem restrito. É o que se depreende do noticiário que acaba de ser divulgado. O presidente Donald Trump diz que o acordo comercial com a China pode ter que esperar a eleição de 2020. Bom, isso repercute no mercado agora e o mercado vai se comportando com alguma preocupação. Há um ajuste nas principais bolsas do mundo. Ontem nós já tivemos, diante dessa taxação para o alumínio e o aço do Brasil e da Argentina, uma repercussão negativa. As bolsas nos Estados Unidos caíram muito, hein? Ontem, Dow Jones, que é um índice de referência para o mercado americano, recuou 0,95%. Standard & Poor's perdeu 0,86%. E a Nasdaq recuou 1,12%. Como o mercado vai fechar hoje? É esperar para conferir, Fabiano. Agora, o governo brasileiro já se mobiliza, faz contato com as autoridades dos Estados Unidos, tentando evitar um estrago maior com a aplicação dessas tarifas, e o dólar ontem vinha, vamos lembrar, em baixa frente ao real na primeira sessão de dezembro. O primeiro, vamos dizer, pregão, primeiro dia de negociações de dezembro. E o que ocorre? Ocorre que o Banco Central foi ao mercado, ofereceu 500 milhões de dólares, vendeu 480 e promete atuar para evitar uma disparada no dólar frente ao real. Por isso nós temos aí negociações abaixo de 4,20, na faixa de 4,19, neste momento a 4,19 mais 21, temos mais uma queda para o dólar, mas isso se deve, em parte, à atuação do Banco Central, que tem lançado no mercado dólares para conter essa alta. Enquanto isso, o que ocorre com a nossa bolsa? A nossa bolsa vai oscilando entre altos e baixos, mas vai mantendo aí pontuação ainda acima de 108 mil pontos. Hoje, nós chegamos a passar de 109 mil pontos, eu acompanho aqui minuto a minuto, fomos aos 109.197 pontos, mas a bolsa, analisando o índice Bovespa, né, que é referência no mercado, não sustentou os 109 mil pontos, agora opera aos 108.372 pontos neste momento, uma queda de mais de 0,5%. Então a nossa bolsa vem em baixa, o dólar também neste momento apresenta um movimento de baixa, mas nada que altere aquele quadro que nós vimos. Dólar deve permanecer numa faixa de 4,20. Se muito, cair para 4,18, mas a tendência é que se mantenha nesse patamar, pelo menos nos próximos dias. E com o adiamento desse acordo, é de se esperar que o mercado mude, agora tem alguma oscilação daqui para frente. De olho na informação, Fabiano, é com você. Tá certo, Pulga, só fica aqui um pouquinho conosco, porque a Vivian Santos, ela que é do estado do Rio Grande do Sul, trabalha no Senar, mandou agora uma mensagem para nós, disse que acompanha sempre o programa, mandou um beijo para você, Pulga, e disse o seguinte, que o Donald Trump quer mostrar que controla a situação, mas quem não quer assinar esse acordo amplo é a China. Pulga, quer opinar sobre aqui a opinião da telespectadora? Olha, a China não quer, de fato, assinar um acordo que vá contra seus interesses. E a defesa é das questões que envolvem tecnologia. Isso está claro, os operadores de mercado, e o nosso telespectador tem acompanhado, está claro na posição da China. Compra ou não compra produtos norte-americanos, vai depender de se permitir que as nossas empresas de tecnologia tenham acesso ao mercado mundial sem restrições, notadamente ao mercado americano. De outro lado, os Estados Unidos têm algumas desvantagens em relação à China e é dever do governo americano defender os interesses do povo americano, do trabalhador americano, do produtor rural americano. No entanto, Trump não parece dispor de credibilidade neste momento suficiente para levar adiante essa proposta com firmeza. Por isso, se agarra em alguma movimentação para chamar a atenção dos eleitores e se posicionar como um homem que efetivamente representa quem no seu país se queixa do mercado internacional e dos chineses. De qualquer maneira, a economia norte-americana é muito pujante, muito dinâmica e Trump está, lógico, defendendo os interesses dos homens que operam a economia americana. Agora, a China é um negociador difícil. Chineses são negociadores muito difíceis, sabem muito bem o que quer. Quem lida com chinês sabe, Fabiano, é difícil sentar à mesa de negociação. Por isso, paciência. E quem tem paciência nesse jogo são os chineses. É com você.
Tá certo, Puga, obrigado pela participação. Como eu estava falando com o Maurício Nogueira agora no começo do programa, são comerciantes milenares os chineses. E eu sigo aqui o programa, volto a falar de soja, falamos bastante de dólar também, de soja em Chicago, para saber como é que vem soja negociado no Porto brasileiro. Vamos dar uma olhada aqui na apuração da Grãos Corretora, que vai trazendo hoje Santos e Paranaguá, valores nos portos a R$ 89,00 a saca de 60 quilos. Destaque agora do Agricultura BR. Um grande abraço a todos os amigos aí da Grãos Corretora. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu falo sobre os números de exportação de milho do Brasil. Você vai ter aí a informação, a confirmação de que o acumulado de janeiro a novembro já passou de 41 milhões de toneladas. Vai confirmando aquilo que nós estamos dizendo há meses por aqui no canal do Boi. Aproveite para entrar em contato conosco, manda sua mensagem aí no 67996562266. Eu vou para o intervalo e volto já. Agricultura BR de volta e o assunto por aqui agora é milho. E os números para a exportação brasileira foram divulgados na tarde desta última segunda-feira pela Secretaria de Comércio Exterior, ligado ao Ministério da Economia. De acordo com a Secretaria, foram 4.288.000 toneladas de milho embarcadas pelas tradings que operam no Brasil. Uma alta de 17,6%, considerando o mesmo período do último ano, a sazonalidade. Vamos ver agora como é que ficou esse comparativo de novembro de 2019 com novembro de 2018 e outubro deste ano, porque outubro deste ano foi bastante forte o embarque. Veja só que nós trazemos aqui as exportações brasileiras de milho, na cor verde, os números mais recentes. Foram 4.288.000 toneladas que foram embarcadas durante o mês passado, o mês de novembro. Representa uma queda de 29,3% a coluna do meio, que é outubro de 2019. Então, 29,3% de queda frente a outubro de 2019, quando as tradings embarcaram 6.070.000 toneladas de milho. Já quando comparamos a novembro do ano passado, a alta é de 17,6% nos embarques de milho realizados pelas tradings no Brasil. Destaque aqui do Agricultura BR. E olha, é inegável, o produto brasileiro é muito competitivo. É competitivo mesmo no mercado internacional. Isso faz com que a busca pelo produto nacional, o milho no geral no Brasil, com os Estados Unidos, com problema de produção, que teve ali uma quantidade menor, faz com que o milho do Brasil fique realmente muito interessante para o mercado internacional. E os embarques continuam muito pesados, mesmo agora chegando no final do ano, continuam muito elevados aos embarques de milho. E olha, se nós dizíamos que chegaria a 42 milhões ou mais, já é certeza, vai passar e fácil de 42 milhões de toneladas. Mas daqui a pouco eu falo do volume, porque antes eu quero falar do faturamento no mês de novembro. Veja só o faturamento no mês de novembro, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior. Nós trazemos aí os dados em relação ao faturamento. Foram 722 milhões e meio de dólares que foram faturados pelos embarques brasileiros, comparando aí com o ano passado, uma alta de 13,7% e uma queda de 27,4% aos números de outubro, quando foram totalizados 994 milhões e 800 mil toneladas. Aqui o destaque do Agricultura BR em torno do que aconteceu com o faturamento. Mas é o acumulado de janeiro a novembro em relação ao volume, claro, também ao faturamento das tradings, que chamam muito a atenção, porque esses números já deixam para trás, e já deixam bem para trás, os últimos dados oficiais da Conab em relação ao embarque do Brasil. Os números que a gente vem apontando que chegariam a mais de 42 milhões, já chegam a pouco mais de 41 milhões de toneladas. Então, realmente vai ficar bem para trás os números totais de embarques do Brasil. Considerando de janeiro a novembro, no ano passado, em 2018, foram embarcados 19.370.000 toneladas de milho.
A realidade do Brasil hoje é muito interessante porque você tem, além de ter o milho disponível, né, o Brasil teve uma grande safra, 100 milhões de toneladas, você teve problema nos Estados Unidos e o dólar aqui muito favorável aos embarques brasileiros. Faz com que o ano de 2019 já totalize 41 milhões e 90 mil toneladas. Aqui que eu estou dizendo que vai passar muito fácil, mas vai deixar fácil mesmo para trás essa marca aí que está sendo considerada de 42 milhões de toneladas, considerando tanto o final do ano, né, o ano padrão até o ano de 2019, mas usando o ano de exportação também. Quando você considera que em janeiro ainda faz parte dos embarques da campanha 18-19, você vê que vai passar muito fácil dos 42 milhões de toneladas de milho deixando o país. Por último, eu mostro como é que ficou o faturamento total no acumulado do ano. Você acompanha comigo aqui como é que veio esse faturamento das tradings. Nós temos aqui em bilhões de dólares, são bilhões de dólares. 2018 totalizou 3 bilhões 300 milhões de dólares e 2019 já chega a 7 bilhões e 20 milhões de dólares. É um ano muito bom para as tradings que trabalham com exportação de milho no Brasil. Lembrando que a média de preços para o produtor rural aqui no país já podemos considerar na marca de R$ 40 a saca já há algum tempo nos estados produtores, mas já muito próximo a R$ 41 por saca. Você viu cotações de mercado aí em algum dos estados brasileiros? Vamos saber agora como é que vem a referência para o Porto Nacional aqui, números da Grãos Corretora, em destaque os portos de Santos e Paranaguá. Você tem aqui na tela comigo, R$ 40 a saca é o valor apurado pela Grãos Corretora nesses dois portos brasileiros. Continuo falando de milho, agora destaco o cenário internacional. Vamos saber como é que vem a referência para Chicago, como é que vão os negócios posicionados por lá. É o que nós destacamos agora no Agricultura BR. Você tem aqui as posições hoje com alguma alta, 0,8% de alta nesse momento, 0,7%, 0,8% de alta nesse momento para o milho na Bolsa de Chicago. Dezembro vem a $3,76 o bushel, março $3,84 mais 2, maio $3,89 por bushel e julho, $3,92 mais 6 por bushel. São os negócios que nós temos em destaque com o milho na Bolsa de Chicago. É o que a Agricultura BR traz para você. Agricultura BR de volta e agora vamos falar sobre o mercado de café. Começam os destaques pelo café arábica. Acompanhe comigo as posições negociadas neste momento em Nova York. Você tem aqui as posições de curto prazo, onde mais se negocia café no mundo. E a posição de dezembro vem a $1,23 mais 50 a libra peso, vai ganhando aqui 2 pontos neste momento. As demais posições vão ganhando 2,65 e 2,55 aqui na sequência. Março vem a $1,24 mais 65 a libra peso. Maio, $1,26 mais 90 por libra peso e julho $1,28 mais 70 por libra peso. Aqui dois elementos compondo essa alta em Nova York. Uma delas é em relação a alguma queda para o dólar aqui no Brasil, mas principalmente as ameaças climáticas que há sobre as áreas de produção em Minas Gerais. Minas Gerais tem muita chuva, essa chuva acaba também afetando as áreas de produção de café, com perda de qualidade. Então, inclusive, nós temos aqui as estimativas de previsão de tempo que vão mostrando precipitações chuvosas ainda bastante fortes até o final do mês de janeiro, o que faz com que traz alguma ameaça aí para a produção nacional de café e com isso o mercado reage com elevação.
Vamos continuar falando de café, mercado futuro agora para o café Robusta. Você acompanha agora os números negociados na Bolsa de Londres. Estão aqui na tela comigo. Temos aqui janeiro a $1.407 a tonelada, alta de 1,35%. Posição de março, posição negociada em $1.426 a tonelada, elevação de 1,12%. Maio, $1.442 a tonelada, com alta de 1,24%. E julho, $1.460, alta de 1,30%. São os negócios que trazemos agora com café Robusta na Bolsa de Londres. O assunto por aqui no Agricultura BR agora é a produção de biocombustível. E olha, tem muita coisa acontecendo no Brasil, pesquisas que levam à utilização de diversos produtos que tenham, claro, produção de óleo e que possam servir para trazer para o país algum diferencial competitivo e alternativas na produção de etanol, por exemplo. Uma delas é o sorgo sacarino, que tem sido trabalhado para produzir etanol. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Valdir Pacheco. No atual cenário da agricultura brasileira, a produção de bioenergia, numa perspectiva de sustentabilidade, passa obrigatoriamente pela diversificação de matérias-primas. O Brasil, além de concentrar grande número de pequenos, médios e grandes produtores, apresenta uma diversidade de condições ambientais que permitem explorar o potencial de matérias-primas renováveis com aptidão regional, promover a descentralização da produção de etanol. Dentre as diversas matérias-primas renováveis disponíveis para a produção de etanol, especial destaque vem sendo dado ao sorgo sacarino, que é um tipo de sorgo de porte alto, caracterizado principalmente por apresentar como doce e suculento, como o da cana-de-açúcar. O sorgo sacarino já é fonte de produção de etanol em países como Índia, China, Austrália e África do Sul. Nesta semana, a nossa equipe acompanhou o início de uma pesquisa com sorgo sacarino desenvolvida pela Embrapa em parceria com a UFMT Campus Sinop e com apoio da FAPEMAT, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso. Na UFMT, o trabalho está sendo conduzido pelo doutor e professor Cassiano Spaziani e por acadêmicos do curso de agronomia. Sim, nós vamos ter aqui por volta de 8 alunos aqui da UFMT, né, que eles vão fazer a parte, a gente viu hoje, de plantio, os tratos culturais, né, do cultivo, né, da cultura, eles vão aprender, né, que serve não só para sorgo sacarino, como para sorgo comum também, eles vão aprender tudo sobre o sorgo, né. E eles vão desempenhar algumas tarefas aqui, como por exemplo, aqui vai ser avaliação de período crítico de competição de plantas daninhas. Então eles vão avaliar a planta daninha que está ocorrendo ali, né, as formas de controle que a gente vai fazer, né, e a competição entre o sorgo e a planta daninha. Então vai ver o quanto que a planta daninha promove de perda para o sorgo. Uma das vantagens do cultivo do sorgo é o seu ciclo curto de produção. O ciclo do sorgo, em torno de uma semana, ele já está nascendo, né, já está brotando, e em torno de 100 dias, 110 dias está pronto para colher. Foi feita a regulagem da plantadeira, a gente está em torno de 8 plantas por metro, né? Estava pensando em colocar até 10, mas só que foi passado para a gente que essa era uma variedade que acamava muito se tivesse muita quantidade, então era melhor uma população menor por hectare. Ele tem uma tendência a camar, é? É uma tendência a camar porque tem uma altura meio expressiva e daí a gente diminui um pouco a quantidade. Na Embrapa, a pesquisa está sendo desenvolvida pelo doutor e pesquisador Flávio Tardim. O sorgo sacarino, ele é uma cultura de ciclo muito mais rápido do que a cana-de-açúcar. A gente plantando ele em outubro, novembro, dezembro, possibilita as colheitas em janeiro, fevereiro e março, que é justamente o momento que a cana não está doce para a usina. Existia um momento de parar a produção industrial, né? Então ele vem aí para ajudar os usineiros, uma das alternativas para manter a usina tocando o ano inteiro com uma matéria-prima semelhante à cana-de-açúcar,
né? Uma vez sorgo sacarino, para quem não conhece, está ouvindo falar pela primeira vez, é uma gramínea com um crescimento rápido que possui no seu colmo caldo, e esse caldo é doce, muito semelhante à cana. Nós estamos falando de uma cultura, a cana ela perfilha, né? No caso do sorgo, a gente é uma planta multiplicada por sementes. A gente planta com uma população em torno de 120, 140 mil plantas por hectare. E aí essa competição, né? A plantinha muito próxima uma da outra, né? O colmo um pouco mais fino. Mas em termos de biomassa total, hoje nós temos cultivares, e se Deus quiser vai estar no mercado em breve para os produtores que estão conseguindo até 120 toneladas de biomassa. Então às vezes você tem vários fechos finos, que quebra facilmente, mas um volume, força e produtividade no caso, né? A gente vai converter isso em produtividade. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. A seguir no Agricultura BR, você vai saber como é que estão as discussões sobre o clima. A reunião, que segue até o próximo dia 13 de dezembro, acontece na Espanha e tem discutido assuntos que são importantes e do interesse da agropecuária brasileira. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. As discussões sobre o clima no mundo começaram nesta semana, nesta última segunda-feira, e ocorre até o próximo dia 13 de dezembro na Espanha, já que foi alterada, né, 2 vezes essa reunião que discute o clima, as mudanças climáticas, estava marcada para o Brasil. O governo brasileiro pediu para desmarcar, poderia ter sido no Brasil, o que seria bom para mostrar o que é feito aqui dentro do país. Foi remarcada para o Chile, mas o Chile agora tem aqueles problemas internos e ela foi remarcada pela segunda vez para a Espanha. E é lá que está acontecendo, e o Brasil está sendo representado por 2 parlamentares, o Legislativo brasileiro, e também pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Quem fala sobre esse importante encontro é o repórter Saulo Lopes. Nós estamos em frente ao Ministério das Relações Exteriores para lembrar para você que hoje começa em Madrid, capital da Espanha, e vai até o dia 13 de dezembro a COP25, sobre o Acordo de Clima Global, reunindo as 25 nações mais desenvolvidas do planeta. Esse evento é coordenado pela ONU, Organização das Nações Unidas, e reúne quase 200 nações, representantes de 200 nações. O Brasil vai ser representado nessa reunião por 2 deputados, Nilton Tato, do PT de São Paulo, e Zé Vitor, do PL de Minas Gerais. As autoridades brasileiras, além do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, vão levar um outro panorama com documentações e também argumentos de que o Brasil, longe de ser o vilão do meio ambiente, com queimadas indiscriminadas, acusações contra o Brasil nesse sentido, que atrapalham o mercado de exportação de alimentos e também sobre os alimentos, a acusação de que nós produzimos indiscriminadamente com o uso de defensivos agrícolas irregulares. O Brasil, através das autoridades, está levando documentações que provam exatamente o contrário, que nós temos pesquisas muito sérias nesse setor. Então, lembrando, a COP25 agora começando em Madrid, hoje vai até o dia 13 de dezembro. Um dos principais compromissos da COP25 é o chamado fechamento de acordos a respeito do livro de regras. É a capacidade que as nações têm de monitorar a emissão de gases que podem aumentar o efeito estufa. É isso que as autoridades brasileiras vão fazer para garantir que o Brasil persiga esse objetivo. De Brasília, Saulo Lopes. Já no Rio Grande do Sul, a Universidade de Cruz Alta está fazendo um teste de novilhas em pastagem de inverno com suplementação energética. E os resultados iniciais têm sido muito positivos. A reportagem é de Annelise Nicolodi. Hoje a gente veio até a Fazenda Escola da Universidade de Cruz Alta para mostrar um projeto que avalia o desempenho produtivo e reprodutivo em novilhas de raças britânicas. Quem vai conversar com a gente é a professora Dani Araldi. Como é que está funcionando esse projeto e o que vocês buscam de resultados com ele?
Bom, Anne, esse é um projeto que está vinculado à Fazenda Escola e ao MPDR, o Mestrado Profissional em Desenvolvimento Rural aqui da universidade. E o nosso objetivo é avaliar o desempenho dessas novilhas mediante as condições dos tratamentos, que são pastagens cultivadas de inverno, todas elas estão sendo manejadas em pastagens de azevém, e nós estamos testando suplementação energética à base de grão de milho e também o uso de um aminoácido que é a metionina, que é um dos aminoácidos essenciais para bovinos. A gente vai avaliar o desempenho, score corporal, puberdade, evolução de peso dessas novilhas e também alguns indicadores reprodutivos que vão ser avaliados, como taxa de prenhez, concepção em relação aos protocolos e alguns outros parâmetros reprodutivos também. Em relação ao uso desse aminoácido, já se tenha alguns benefícios que ele pode trazer? A gente sabe que existem na bovinocultura leiteira já alguns trabalhos que mostram, né, diferença quando se usa alguns aminoácidos essenciais, entre eles a metionina, né, melhoras também em taxas de desempenho, de produção, principalmente taxas reprodutivas. E nós estamos avaliando, nosso objetivo é testar esse aminoácido aqui nas novilhas de corte da Fazenda Escola. Pois é, e o Gabriel, ele que é aluno do mestrado, é quem está ajudando a desenvolver esse projeto, né, Gabriel? O que a gente já tem de resultados preliminares? O projeto do mestrado, que foi desenvolvido aqui, já temos alguma parte de ganho de peso desses animais. Os que foram mantidos com suplementação tiveram um melhor ganho de peso. E agora, posteriormente, a gente vai avaliar as taxas reprodutivas. Por enquanto, é esses resultados que a gente tem para avaliar. Mas a tendência é de que a taxa reprodutiva também tenha um ganho importante. A que a gente espera é que tenha uma melhora na parte reprodutiva, em todos os aspectos, de prenhez, de concepção e também na ganho de peso e média de score corporal desses animais. Maravilha, a Fazenda Escola mostrando aí que pode ajudar ainda mais os criadores, né, a ganhar aí com esses animais, né, com o sistema reprodutivo como um todo e também, é claro, com dinheiro no bolso dos criadores. Do Rio Grande do Sul, Annelise Nicolodi. Momentos finais dessa edição do Agricultura BR. Vamos saber como é que vem soja em Chicago e também o dólar comercial. Acompanhe comigo aqui na tela como é que vem os números. Soja vem totalmente na estabilidade. Janeiro, 8 dólares e 71 centes o bushel. Março, 8,85. Maio, 9 dólares 1 cento o bushel. E julho, 9 dólares 14 centes mais 6 por bushel. Vamos saber agora como é que vem o dólar comercial. O dólar vem recuando, o Banco Central vai agindo e o dólar cai 0,49% a R$ 4,19. Mais 3 são os números de momento que nós temos para dólar e para soja. Essa edição da Agricultura BR fica por aqui, mas você sabe que voltamos logo mais às 16 horas no horário de Brasília. A todos uma excelente tarde e até mais!